entrou um juiz de plantão que, por algum motivo, ele não quis ouvir o meu advogado e ouviu o advogado da Mônica e deu uma ordem de prisão. E aí, família? Hoje eu trouxe um vídeo insano que vai deixar você de queixo caído. Todo mundo acha que a vida dos famosos é só glamour e dinheiro, né? Mas olha só, alguns deles já conheceram o outro lado das grades. Prepare-se, porque você vai descobrir 20 histórias surpreendentes de celebridades que foram presas e você provavelmente não sabia. Se liga só na primeira história, porque ela é bombástica. Antes de começar, deixa aquele like maroto. Vamos começar falando sobre o Renner. A história do cantor Renner, da dupla Rick e Renner, é uma das mais trágicas do nosso vídeo. Com mais de 30 anos de carreira e diversos sucessos no sertanejo, ele se envolveu em 2 acidentes de trânsito que mudaram sua vida para sempre. O primeiro e mais grave aconteceu em 2001. Dirigindo uma BMW em alta velocidade, Renner colidiu com uma moto ocupada por um casal. A tragédia foi instantânea. As 2 pessoas faleceram no local. A justiça o condenou a mais de 3 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Você sabe como é que é, mas não bati em ninguém, não. Tentou fugir? Fugir? Da onde? Na hora que você bateu o carro? Não, filho, não tentei fugir, não fugi nada. A pena foi convertida em multa e trabalhos voluntários, além do pagamento de indenização às famílias das vítimas. Mas a história não termina aí. Em 2014, novo acidente. Desta vez, sob efeito de álcool, Renner bateu sua BMW em um carro estacionado. Tentou fugir do local, mas foi preso em flagrante. Conseguiu liberdade após pagar fiança e, posteriormente, foi condenado a realizar serviços comunitários. Rita Lee. Agora vamos falar de uma história que mistura música, resistência e repressão. Rita Lee, nossa eterna rainha do rock brasileiro, que nos deixou em 2023, foi muito mais que uma artista. Foi um símbolo de resistência ao regime militar nos anos 70. Em 1976, aos 28 anos, e grávida de seu primeiro filho, Rita viveu um dos episódios mais marcantes de sua vida. A polícia invadiu seu apartamento e encontrou entorpecentes. Mesmo afirmando que o material não era seu, os agentes não acreditaram na artista. O que aconteceu em seguida parece cena de filme. Rita foi levada para uma penitenciária feminina, onde, surpreendentemente, foi recebida com festa pelas outras detentas. Imaginem só, a rainha do rock brasileiro sendo aplaudida dentro de uma prisão. A sentença? 1 ano de prisão domiciliar e multa. Mas a história tem uma reviravolta interessante. Em 2010, durante uma entrevista, Rita revelou que os entorpecentes haviam sido plantados pelos próprios policiais, já que suas músicas desagradavam o regime militar da época. Romário. Do campo para o Senado, Romário sempre foi conhecido por sua personalidade forte e seus mais de 1000 gols. O Baixinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs, é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Mas em 2009, ele enfrentou um adversário diferente, a Justiça. O motivo? Uma dívida de pensão alimentícia com sua ex-mulher Mônica Santoro, que chegava a quase R$90 mil. A história é tão surreal que vale a pena ouvir nas palavras do próprio Romário. Entrou um juiz de plantão que, por algum motivo, ele não quis ouvir o meu advogado e ouviu o advogado da Mônica e deu uma ordem de prisão. Entrou um juiz de plantão e deu uma ordem de prisão. Aonde que eu fui para a delegacia, peguei o dinheiro, fui fazer o pagamento e a juíza que atendeu o meu advogado simplesmente falou que o juiz que deu essa prisão fez um pedido para que eu, no mínimo, dormisse na cadeia para aprender a honrar com meus compromissos. O craque passou menos de 24 horas detido.
sendo liberado após apresentar os comprovantes de pagamento. Mas essa não foi sua única batalha judicial. Em 2004, enquanto ainda jogava pelo Fluminense, ele quase foi preso pelo mesmo motivo. Dado Dolabella. Se existe uma história que mostra como problemas pessoais podem se transformar em questões judiciais, é a de Dado Dolabella. O ator que encantou o público em diversas produções da TV brasileira acabou tendo seu nome mais associado a polêmicas do que a sua arte. Em 2018, Dado viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida. Passou 2 meses atrás das grades por dever cerca de R$200 mil em pensão alimentícia. E não era a primeira vez. No ano anterior, já tinha sido detido pelo mesmo motivo, embora tenha ficado apenas 1 dia na prisão. Eu, que sou um pai de família querendo correr atrás do meu para tentar sustentar meus filhos. Eu queria poder dar mais para o meu filho. Que pai que não quer ajudar o filho a crescer? Eu queria dar muito mais do que inclusive está estipulado pela justiça, mas infelizmente eu não tenho como. Esse dinheiro foi acumulando e é isso. Mas os problemas judiciais de Dado não param por aí. O ator acumula acusações de agressão contra ex-namoradas. Em 2014, foi processado por Viviane Saraiba, sua então namorada. Como consequência, teve que deixar a casa onde moravam juntos, prestar serviços comunitários e participar de um grupo de terapia. Belo. Agora, prepare-se para uma história de altos e baixos que parece roteiro de filme. Marcelo Pires Vieira, mais conhecido como Belo, construiu uma carreira impressionante no mundo do pagode. Com mais de 30 anos dedicados à música, ele emplacou diversos hits que até hoje fazem sucesso nas festas brasileiras. Mas em 2002, no auge do sucesso, uma bomba explodiu. Belo foi preso, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia havia interceptado conversas telefônicas que o ligavam ao comércio ilegal de entorpecentes. O cantor passou 37 dias na prisão naquele momento inicial. A situação piorou quando veio a condenação. 8 anos em regime fechado. Em 2004, Belo voltou para a cadeia para cumprir a pena. Foram mais de 3 anos atrás das grades, até conseguir a liberdade condicional em 2007. Mas essa história tem uma reviravolta positiva. Em 2010, sua pena foi extinta e ele pôde recomeçar sua vida. O cantor sempre manteve sua inocência e usou essa experiência para se fortalecer. Porém, em 2021, novo susto. Belo foi detido por realizar um show não autorizado durante a pandemia de Covid. Dessa vez, ficou apenas 1 dia detido. Mas o episódio serviu para mostrar como, mesmo após anos, o passado ainda pode assombrar. André Gonçalves. André Gonçalves construiu uma carreira sólida na televisão brasileira, brilhando em produções como A Próxima Vítima, Senhora do Destino e Caminho das Índias. Mas em 2021, o ator enfrentou uma situação que muitos brasileiros conhecem bem: dificuldades financeiras que se transformaram em problemas com a justiça. O drama começou quando André acumulou uma dívida de aproximadamente R$350 mil em pensão alimentícia para sua filha Valentina, fruto do relacionamento com Cíntia Benigni. A situação era tão séria que ele teve sua prisão domiciliar decretada. Como se não bastasse, 1 semana depois, veio um novo pedido de prisão, dessa vez por não pagar a pensão de outra filha. Em meio à crise, André fez um desabafo importante sobre a rigidez da lei com pais que não têm condições de pagar pensão. Em 2022, acabou sendo preso, mas foi solto no dia seguinte, tendo que usar tornozeleira eletrônica. Um caso que levantou importantes discussões sobre a lei de pensão alimentícia no Brasil. Edmundo. Em 1995, quando estava no auge de sua carreira no Flamengo, Edmundo se envolveu em um dos episódios mais trágicos do futebol brasileiro.
Após sair de uma boate, o jipe que ele dirigia colidiu com outro veículo, resultando na morte de 3 pessoas. A justiça o condenou em 1999 a 4 anos e 6 meses de prisão, em regime semiaberto, por 3 homicídios culposos e lesões corporais. No entanto, Edmundo ficou apenas 24 horas detido, sendo liberado com a condição de se apresentar posteriormente à polícia. O problema? Ele não cumpriu essa exigência e acabou sendo considerado foragido da justiça. Em 2011, foi preso novamente, mas conseguiu liberdade no dia seguinte. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu sofri o acidente. Eu fui linchado publicamente. Agora recente, eu fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, 26 anos depois. Caramba, 26 anos? Isso acabou. Eu sobrevivi. 3 pessoas faleceram, mas me levaram junto não por culpa delas. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal finalmente declarou a prescrição do processo. Decisão confirmada por 6 votos a 5, encerrando definitivamente esse capítulo na vida do ex-jogador. César Cardadeiro. Quem não se lembra do Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Entre 2001 e 2003, César Cardadeiro deu vida ao personagem que encantou uma geração inteira. Depois, ainda brilhou em Malhação entre 2005 e 2006, consolidando sua carreira jovem. Mas em 2013, uma notícia surpreendente. César foi preso após um incidente bastante inusitado. Segundo os registros policiais, ele pulou o muro de uma casa e tentou invadi-la, gerando uma situação de pânico. O caso ficou ainda mais complicado quando, durante a abordagem policial, César supostamente resistiu à prisão e chegou a acertar um soco em um dos policiais. Resultado? Foi indiciado por invasão a domicílio, lesão corporal, desobediência e resistência à prisão. A mãe do ator veio a público defender o filho, alegando que ele apenas havia se confundido ao pular o muro, pensando ser outra residência. Ela negou veementemente que o filho tivesse usado qualquer tipo de entorpecente. Deolane Bezerra. Agora vamos falar de uma história que está acontecendo praticamente em tempo real. Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, teve sua vida completamente transformada após o trágico falecimento de seu marido, MC Kevin, em 2021. Mas em 4 de setembro de 2024, uma operação policial surpreendeu a todos. Deolane foi presa em uma investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Segundo as autoridades, ela faria parte de uma organização envolvida com jogos de azar. O mais interessante é que não era a primeira vez que Deolane entrava na mira da polícia por esse motivo. Em 2022, ela já havia sido alvo de busca e apreensão pela mesma suspeita. A história ficou ainda mais complicada quando, dias após ser liberada com tornozeleira eletrônica, Deolane não cumpriu as medidas judiciais e acabou voltando para a prisão em 10 de setembro. Um exemplo claro de como não seguir as determinações da justiça pode piorar ainda mais a situação. Marcelo Anthony. Se tem uma história que mostra como a mídia pode amplificar um momento difícil, é a de Marcelo Anthony. Conhecido por papéis marcantes em novelas como Senhora do Destino e Paraíso Tropical, o ator viu sua vida virar de cabeça para baixo em 2004. Em uma noite em Porto Alegre, Marcelo foi detido ao ser flagrado comprando entorpecentes. O que poderia ser um episódio discreto acabou virando manchete nacional, inclusive no Jornal Nacional. Imagina só o peso de ver sua vida pessoal exposta dessa forma no principal jornal do país. João Cortes. Em 2013, João Cortes se tornou um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira ao estrelar uma série de comerciais memoráveis de uma empresa de telefonia.
Seu carisma e talento logo o levaram para outros trabalhos no Grupo Globo, fazendo seu nome crescer no meio artístico. Mas em 2017, durante um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio, João viveu uma situação inesperada. O artista foi detido por posse de entorpecentes dentro da cidade do rock. O interessante dessa história é como ela termina. João foi levado a um posto especial da polícia montado no próprio evento, mas foi liberado rapidamente. E o melhor, ainda conseguiu voltar a tempo de curtir os shows. Uma demonstração de como algumas situações, mesmo tensas, podem ter um desfecho mais tranquilo. Fábio Assunção. Imagina só, você está em casa, assistindo ao Jornal Nacional, quando de repente aparece a notícia de que um dos maiores galãs da televisão brasileira foi detido. Foi exatamente isso que aconteceu com Fábio Assunção, um ator que construiu uma carreira espetacular ao longo de décadas na TV Globo. Com mais de 30 novelas no currículo, incluindo sucessos como Celebridade, Totalmente Demais e Onde Nascem os Fortes, Fábio sempre foi sinônimo de talento e profissionalismo. Mas em 2017, sua vida tomou um rumo inesperado. Era uma noite de junho de 2017, em uma festa em Pernambuco. O que deveria ser apenas mais uma celebração, acabou virando uma ocorrência policial. Chama o sargento! Chama o sargento! Fábio foi detido por dano qualificado ao patrimônio público, desacato, desobediência e resistência à prisão. As imagens dele no camburão viralizaram nas redes sociais, gerando uma enorme repercussão. Mas a história não parou por aí. No ano seguinte, em 2018, novo episódio. Após se envolver em um acidente de trânsito, o ator se recusou a fazer o teste do bafômetro. Resultado? Nova detenção. Em ambos os casos, conseguiu liberdade mediante pagamento de fiança. José Dumont. Agora vamos falar de uma história muito delicada. José Dumont construiu uma carreira respeitável desde os anos 1970, acumulando prêmios e reconhecimento por seu trabalho no teatro, TV e cinema. Mas em 2022, aos 72 anos, o ator foi preso em flagrante por armazenar material impróprio envolvendo menores. Em 2023, foi condenado a pouco mais de 1 ano de prisão em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade. Seus últimos trabalhos foram em 2021, o filme Curral, a série Cidade Invisível e a novela Nos Tempos do Imperador. Após o escândalo, foi demitido da Globo e agora aguarda o desfecho do processo em liberdade. Tiago Lacerda. Tiago Lacerda é daqueles atores que parecem ter nascido para brilhar na TV. Desde sua estreia em 1997, ele conquistou o público com atuações memoráveis em novelas como Terra Nostra e A Casa das Sete Mulheres, além de colecionar prêmios importantes. Mas, em 2019, seu nome apareceu nos noticiários por um motivo bem diferente. Foi detido durante uma blitz no Rio de Janeiro por porte de entorpecentes. Os paparazzi não perderam tempo e logo imagens do ator na delegacia circulavam por todo o país. Sua assessoria precisou emitir uma nota oficial explicando a situação. Após realizar os exames necessários e nada constar, Tiago foi liberado no mesmo dia. O desfecho dessa história tem um aspecto interessante. O juiz acabou arquivando o caso por considerar que a quantidade de entorpecente encontrada era pequena. Uma demonstração de como o sistema judicial avalia cada caso considerando suas particularidades. Charles Sparaventi. Quem assistia a Malhação entre 2001 e 2007 certamente se lembra do carismático professor Afrânio, interpretado por Charles Sparaventi. O ator norte-americano naturalizado brasileiro conquistou o público brasileiro, mas sua trajetória foi marcada por episódios conturbados. Em abril de 2006,
Ainda durante as gravações da série, Charles foi detido pela primeira vez por porte de entorpecentes e possível tentativa de suborno a policiais. Dezembro do mesmo ano, nova detenção pelo mesmo motivo. O resultado? Demissão da TV Globo. Mas os problemas não pararam por aí. Em 2011, Charles enfrentou uma acusação ainda mais séria. Foi preso, acusado de agredir sua ex-mulher. No entanto, o desfecho desse caso foi positivo. Ele acabou sendo absolvido no julgamento. A história de Charles tem um elemento de redenção. Após todos esses problemas, ele conseguiu se reerguer e voltou a participar de produções da Globo, mostrando que sempre é possível recomeçar. Caraca, galera! Que histórias incríveis, né? Qual desses casos mais te surpreendeu? Cola aqui nos comentários e me conta! E se você chegou até aqui, você é diferenciado. Então já sabe, né? Smash naquele botão de like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Tem um vídeo insano aparecendo na sua tela agora. Clica lá que você vai pirar. Valeu, família! Nos vemos no próximo vídeo.